Olá, seja bem-vindo ao canal Audiobook em Resumo. Aqui você encontra resumos em áudio de livros que ajudam no desenvolvimento pessoal, profissional e financeiro. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já se inscreva no canal, curta o vídeo e ative as notificações para não perder os próximos resumos. No audiobook de hoje, vamos resumir mais um livro, onde você vai aprender os principais insights e ideias práticas do autor de forma clara e direta. Vamos lá então. Antifrágil, Nassim Nicholas Taleb. Prólogo. Taleb apresenta a ideia central que sustenta todo o livro. Existem coisas que não apenas resistem ao caos, ao estresse e à incerteza, mas que se beneficiam deles. A isso se dá o nome de antifragilidade. Taleb começa diferenciando três categorias. O frágil é aquilo que se quebra com choques, como um copo de vidro. O robusto ou resiliente aguenta a pressão, mas não melhora com ela. Já o antifrágil cresce quando exposto à volatilidade, erro, desordens e até crises. Essa distinção é o ponto de partida para enxergar o mundo de outra forma. Ele critica a obsessão moderna por controle, previsões e estabilidade artificial. Para Taleb, tentamos eliminar o risco do sistema, mas acabamos criando estruturas frágeis, altamente dependentes de previsões que quase sempre falham. Bancos, governos, grandes corporações e até modelos acadêmicos são construídos sob a ilusão de que o futuro pode ser calculado com precisão. Quando o inesperado acontece, o impacto é devastador. O prólogo também introduz a ideia de que a natureza é antifrágil. O corpo humano, por exemplo, se fortalece com o estresse na medida certa. Músculos crescem com esforço, o sistema imunológico melhora quando enfrenta micro-organismos. Já sistemas excessivamente protegidos tendem a enfraquecer. O mesmo vale para negócios, carreiras e decisões pessoais. Outro ponto forte é a crítica à intervenção excessiva. Quando tentamos suavizar todas as variações naturais, impedimos pequenos erros e correções que evitariam grandes colapsos no futuro. Pequenos choques frequentemente são saudáveis, grandes choques acumulados são destrutivos. Taleb também sugere uma mudança prática de mentalidade. Em vez de tentar prever eventos raros e imprevisíveis, devemos estruturar nossa vida para ganhar com a incerteza ou, no mínimo, não ser destruído por ela. Isso significa evitar grandes exposições a riscos ocultos e buscar assimetrias positivas, onde o potencial de ganho é maior do que o de perda. Em resumo, o prólogo de Antifrágil é um convite a abandonar a ilusão do controle absoluto e a aprender a construir sistemas, decisões e estratégias que prosperem no caos. Mais do que sobreviver ao inesperado, a proposta de Taleb é usar o inesperado como combustível para crescer. Livro 1. O Antifrágil. Uma introdução. Taleb constrói a base conceitual de toda a obra e apresenta uma ideia que muda a forma de enxergar risco, incerteza e sucesso. Algumas pessoas não apenas resistem ao caos, elas melhoram por causa dele. Ele começa explicando a diferença entre três categorias fundamentais. O frágil quebra com o choque. O robusto aguenta o impacto, mas não evolui. O antifrágil cresce quando exposto à volatilidade, pressão e erro. Essa distinção simples se torna uma lente para analisar quase tudo: saúde, carreira, economia, política e decisões pessoais. Taleb critica a obsessão moderna por previsões e controle. Para ele, vivemos em um mundo dominado por eventos imprevisíveis e de grande impacto. A tentativa de eliminar a incerteza cria sistemas artificiais excessivamente protegidos e, paradoxalmente, mais frágeis. Quanto mais tentamos suavizar a volatilidade natural, mais acumulamos riscos invisíveis que podem explodir no futuro. Um dos pontos centrais é o papel do erro. Sistemas antifrágeis aprendem por tentativa e erro. Pequenas falhas frequentes são saudáveis, pois evitam grandes colapsos.
É assim que a evolução funciona, que empresas inovam e que indivíduos amadurecem. O excesso de proteção, por outro lado, enfraquece. Taleb também introduz a ideia de assimetria. O antifrágil tem mais a ganhar do que a perder com a incerteza. Isso significa estruturar a vida de forma que perdas sejam limitadas, mas ganhos potenciais sejam amplos. Em vez de tentar prever o futuro, o foco deve ser criar estratégias que se beneficiem dele, especialmente quando ele surpreende. Outro destaque é a crítica aos especialistas, que operam com modelos frágeis e confiança exagerada. Taleb reforça que, em ambientes complexos, humildade diante do desconhecido é uma vantagem estratégica. O ponto-chave do capítulo é parar de lutar contra o caos e começar a usá-lo como combustível. A pergunta que ele deixa no ar é simples e poderosa. Suas escolhas estão tornando você mais frágil ou mais antifrágil? Livro 2. A modernidade e a negação da antifragilidade. Taleb aprofunda sua crítica ao mundo moderno e mostra como, na tentativa de criar estabilidade e controle, acabamos construindo sistemas extremamente frágeis. Ele argumenta que a modernidade desenvolveu uma obsessão por previsões, intervenções constantes e modelos teóricos que prometem reduzir a incerteza. O problema é que o mundo real é complexo, imprevisível e dominado por eventos raros de grande impacto. Quando tentamos organizar demais esse ambiente, eliminamos pequenas variações naturais e acumulamos riscos ocultos que podem explodir em crises gigantes. Um dos pontos centrais é a crítica à superintervenção. Governos, bancos centrais, grandes instituições e especialistas frequentemente interferem para suavizar pequenas crises. Ao fazer isso, impedem ajustes naturais e criam sistemas artificialmente estáveis, que parecem seguros até que entram em colapso. Pequenos incêndios evitam grandes incêndios. Quando você apaga todos, o combustível se acumula. Taleb também critica o excesso de confiança em especialistas que operam longe das consequências dos seus próprios erros. Ele introduz a ideia implícita de que decisões devem envolver responsabilidade real. Quem assume riscos deve também arcar com possíveis perdas. Quando isso não acontece, surgem incentivos distorcidos que tornam o sistema mais frágil. Outro destaque é a oposição entre o orgânico e o excessivamente planejado. Sistemas naturais evoluem por tentativa e erro. Já sistemas centralizados e altamente controlados tendem a ignorar essa lógica, acreditando que podem substituir a adaptação natural por planejamento técnico. Quanto mais buscamos eliminar o desconforto, a volatilidade e os pequenos erros, mais nos afastamos da antifragilidade. E quanto mais negamos o papel construtivo do caos, maior o risco de colapsos inesperados. Desconfie de sistemas que parecem estáveis demais. Questione as intervenções excessivas e valorize estruturas que permitem ajustes frequentes e aprendizado contínuo. O verdadeiro perigo não está na volatilidade visível, mas na fragilidade escondida sob uma aparência de ordem. Livro 3. Uma visão não preditiva do mundo. Taleb desafia diretamente a ideia de que precisamos prever o futuro para ter sucesso. Para ele, o mundo é complexo demais para ser antecipado com precisão. A tentativa obsessiva de prever eventos raros e impactos extremos não só falha com frequência, como também nos torna frágeis. O ponto central desse capítulo é simples e provocador. Não é preciso prever para se beneficiar do imprevisível. Em vez de gastar energia tentando adivinhar o que vai acontecer, devemos estruturar decisões que funcionem bem mesmo quando erramos nas previsões. Taleb critica modelos estatísticos e especialistas que operam como se o futuro seguisse padrões estáveis e controláveis. Ele reforça que muitos eventos importantes são não lineares e assimétricos, ou seja, pequenas causas podem gerar consequências gigantes. O problema não é errar previsões. O problema é montar sistemas que quebram quando elas falham. Aqui entra a lógica da assimetria.
O antifrágil se posiciona de forma que as perdas sejam limitadas e os ganhos potenciais sejam grandes. Isso significa evitar exposições catastróficas e buscar oportunidades onde o erro custa pouco, mas o acerto pode render muito. Empreendedores que fazem vários pequenos testes, investidores que limitam perdas e mantêm potencial de alta, e profissionais que desenvolvem múltiplas habilidades são exemplos dessa mentalidade. Outro ponto importante é a valorização da opção. Ter opções abertas aumenta a capacidade de aproveitar o inesperado. Quem está preso a uma única trajetória se torna frágil. Quem mantém expectativas vivas se aproxima da antifragilidade. No fim, o livro 3 propõe uma mudança estratégica. Pare de tentar controlar o futuro. Construa uma estrutura que sobreviva ao erro e prospere com a surpresa. Em um mundo imprevisível, a vantagem não está em adivinhar melhor, está em estar preparado para se beneficiar quando o inesperado acontecer. Livro 4. A opcionalidade, a tecnologia e a inteligência da antifragilidade. Taleb aprofunda um dos conceitos mais práticos de todo o livro, opcionalidade. Para ele, ter opções abertas é uma das formas mais poderosas de se beneficiar da incerteza. A ideia central é simples. Quando você possui opções, mas não obrigações, você limita perdas e amplia ganhos. Se algo der errado, sua perda é pequena. Se algo der muito certo, seu ganho pode ser enorme. Essa assimetria é a essência da antifragilidade. Taleb mostra que a tecnologia evolui justamente por tentativa e erro. Inovações não surgem de grandes planos perfeitos desenhados, mas de experimentação constante, ajustes e descobertas inesperadas. Pequenos testes frequentes permitem que erros sejam absorvidos e que acertos se multipliquem. É assim que sistemas evoluem de forma antifrágil. Ele também explica que a inteligência antifrágil não depende necessariamente de previsão ou conhecimento profundo do futuro. Muitas vezes é mais eficaz agir, testar e adaptar do que tentar antecipar tudo teoricamente. A prática, com feedback real, supera a análise excessiva. A opcionalidade favorece quem está disposto a experimentar. Empreendedores, investidores e profissionais que mantêm múltiplas possibilidades abertas tendem a capturar oportunidades inesperadas. Já quem está rigidamente preso a um único caminho se torna vulnerável. Taleb também diferencia o que parece sofisticado do que realmente funciona. Sistemas simples, descentralizados e adaptáveis costumam ser mais antifrágeis do que estruturas complexas, centralizadas e altamente dependentes de controle. Em resumo, o livro 4 ensina que, em um mundo imprevisível, a verdadeira vantagem está em construir liberdade de escolha. Ter opções, testar constantemente e limitar riscos extremos são estratégias que permitem não apenas sobreviver ao caos, mas crescer com ele. Livro 5. O não linear e o não linear. Sobre a importância dos sótons. Taleb mergulha em um dos conceitos mais importantes para entender risco e antifragilidade: a não linearidade. Ele explica que muitos efeitos no mundo não crescem de forma proporcional às causas. Pequenas variações podem gerar impactos gigantes, enquanto grandes esforços podem produzir resultados mínimos. Essa assimetria é que torna o mundo imprevisível e, ao mesmo tempo, cheio de oportunidades para quem entende essa dinâmica. Taleb usa a ideia dos sótons como metáfora para falar de espaços escondidos onde o risco se acumula. Em sistemas modernos, muitas fragilidades ficam fora da nossa visão, como coisas guardadas em um sótão que ninguém revisa. O problema é que, quando esses riscos não lineares se materializam, o impacto pode ser desproporcional. Um dos grandes ensinamentos aqui é que o frágil sofre com a não linearidade. Pequenas pressões acumuladas podem levar ao colapso.
Já o antifrágil se beneficia de variações frequentes e limitadas, porque elas evitam que tensões invisíveis cresçam demais. Taleb também reforça a importância de respeitar limites naturais. O corpo humano, por exemplo, aguenta estresse moderado e até se fortalece com ele, mas existe um ponto em que o dano cresce de forma exponencial. O mesmo vale para finanças, política e negócios. Excesso quase sempre leva a consequências desproporcionais. Outro ponto central é que modelos simplificados muitas vezes ignoram essas curvas não lineares. Quando assumimos que o mundo funciona de forma previsível e proporcional, subestimamos riscos reais. Em resumo, o livro 5 mostra que entender a não linearidade é essencial para evitar fragilidade e construir antifragilidade. O que parece pequeno pode ser enorme. O que parece estável pode esconder risco acumulado. A grande lição é aprender a identificar onde os efeitos são desproporcionais e estruturar decisões que limitem perdas explosivas e ampliem ganhos inesperados. Livro 6. Via negativa. Onde está o charlatão? Taleb apresenta uma das ideias mais práticas de antifrágil. Muitas vezes, melhorar não significa adicionar coisas, mas remover o que causa fragilidade. A via negativa é o princípio de que subtração é mais poderosa e segura do que a adição. Em vez de buscar constantemente mais informação, mais estratégias, mais intervenções ou mais produtos, deveríamos eliminar o que nos prejudica. Tirar excessos, cortar riscos ocultos, reduzir dependências. Para Taleb, o que é nocivo costuma ser mais fácil de identificar do que é supostamente benéfico. Ele também fala sobre o problema dos charlatães, pessoas que vendem soluções complexas, previsões confiantes e explicações sofisticadas para sistemas que, na realidade, não compreendem. Esses indivíduos prosperam porque é mais fácil vender adições do que recomendar simplificação. A indústria do excesso se alimenta da promessa de controle. Taleb reforça que sistemas naturais evoluem removendo o que não funciona. A própria biologia opera muito pela exclusão do que é prejudicial. O mesmo vale para decisões pessoais. Eliminar dívidas excessivas, cortar hábitos ruins, reduzir exposição a riscos extremos é mais eficaz do que tentar otimizar cada detalhe da vida. Outro ponto importante é que intervenções desnecessárias podem gerar efeitos colaterais imprevisíveis. Ao tentar melhorar algo que já funciona, corremos o risco de introduzir fragilidade. Muitas vezes, menos é mais robusto. No fim, o livro 6 ensina uma mudança de foco poderosa. Antes de perguntar o que posso adicionar para melhorar, pergunte o que posso remover para ficar menos vulnerável. A antifragilidade começa não com complexidade, mas com a eliminação do que enfraquece. Livro 7. A ética da fragilidade e da antifragilidade. Taleb leva o conceito além da economia e da estratégia e entra no campo moral. Aqui, a discussão não é apenas sobre como os sistemas funcionam, mas sobre responsabilidade. O ponto central é a ideia de que quem assume riscos deve também arcar com as consequências. Quando alguém toma decisões arriscadas e não sofre os prejuízos, caso algo dê errado, cria-se fragilidade para os outros. É o caso de executivos, banqueiros ou gestores que ganham bônus quando tudo vai bem, mas transferem perdas para a sociedade quando tudo desmorona. Taleb defende que a antifragilidade exige simetria moral. Ele critica estruturas onde lucros são privativos e prejuízos são socializados. Isso distorce incentivos e incentiva comportamentos imprudentes. Um sistema saudável é aquele em que há pele em jogo, ou seja, responsabilidade real sobre as próprias decisões. Outro ponto importante é que sociedades antifrágeis distribuem risco de forma mais orgânica e descentralizada. Pequenos erros individuais são absorvidos sem gerar colapsos sistêmicos.
Já quando riscos ficam concentrados em grandes instituições protegidas, o impacto de falhas pode ser devastador. Taleb também questiona a autoridade excessiva de especialistas que aconselham ou decidem sem sofrer as consequências de seus erros. Para ele, ética e estrutura de risco caminham juntas. Um sistema pode parecer eficiente, mas se não houver alinhamento entre decisão e responsabilidade, ele tende à fragilidade. Em resumo, o livro 7 mostra que antifragilidade não é apenas uma estratégia prática, mas uma questão moral. A estabilidade real depende de justiça na distribuição do risco. Quando cada um responde pelo que faz, o sistema se fortalece. Quando a responsabilidade é deslocada, a fragilidade cresce silenciosamente. Epílogo. Taleb amarra todas as ideias do livro e reforça a mensagem central. Em um mundo dominado pela incerteza, não devemos buscar eliminar o caos, mas aprender a nos posicionar para crescer com ele. Ele retoma a tríade, frágil, robusto e antifrágil, e mostra que a grande vantagem competitiva está em estruturar a vida de forma antifrágil. Isso significa limitar perdas potencialmente fatais e manter abertura para ganhos desproporcionais. Não é sobre prever melhor, é sobre não ser destruído pelo erro e, quando possível, se beneficiar dele. Taleb também reforça o valor da simplicidade. Sistemas excessivamente complexos tendem a esconder fragilidades. Já estruturas simples, descentralizadas e testadas pelo tempo costumam sobreviver melhor aos choques. O que dura muito tempo carrega evidência prática de resistência. Outro ponto forte do epílogo é a defesa da experimentação. Tentativa e erro não são falhas do sistema, mas o próprio mecanismo de evolução. Pequenos fracassos frequentemente são saudáveis porque evitam grandes colapsos. A antifragilidade se constrói no contato com a realidade, não em modelos teóricos perfeitos. Ele também retoma a importância da responsabilidade individual. Sistemas antifrágeis exigem que pessoas arquem com as consequências de suas decisões. Quando há assimetria moral, a fragilidade se espalha. No fim, o epílogo funciona como um chamado à ação. Em vez de buscar conforto excessivo, previsões ilusórias e controle absoluto, a proposta é concluir uma vida com margem de segurança, opções abertas e exposição inteligente ao risco. A grande pergunta que fica é simples e poderosa. Suas escolhas estão reduzindo sua vulnerabilidade ou aumentando sua capacidade de se fortalecer diante do inesperado? Obrigado por ficar com a gente até o final. Se esse resumo te ajudou, inscreva-se no canal, curta o vídeo e ative as notificações para receber os próximos conteúdos. Assim você não perde nenhum novo resumo e continua evoluindo mais a cada vídeo. Recomendamos fortemente a leitura da obra completa para aprofundar ainda mais os seus conhecimentos. Até o próximo Outbook. Grande abraço!